Olá, amados. Estamos aí na semana da Reforma Protestante, os 106 anos da Reforma Protestante, que aconteceu a reforma em 31 de outubro de 1517. Então, nós estamos em 2023. Então, essa semana é uma semana especial, histórica, muito importante, em que nós precisamos anunciar, falar dessa reforma protestante. E o mundo, as pessoas precisam saber, porque é muito importante. Eu vou estar aqui somente dando uma introdução, sobre o cenário histórico da reforma protestante, visto que esse tema é muito amplo, é amplíssimo, tem muita coisa. Mas posteriormente, provavelmente, estarei fazendo outros vídeos aí, falando muito mais de aspectos em outros vídeos sobre a reforma protestante. Então, nós temos aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nós temos aqui, vou dar aqui uma palavra introdutória desse vídeo, ok? Diz assim, a reforma protestante foi, sobretudo, uma tentativa de restauração do verdadeiro cristianismo, ou seja, um retorno às doutrinas dos apóstolos. Está aí Atos capítulo 2, versículo 42, onde nos fala sobre a doutrina dos apóstolos, que todos ali estavam unânimes na comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles estavam seguindo ali o que os apóstolos ensinavam, porque haviam aprendido do próprio Jesus e agora estavam passando ali na igreja primitiva, ok? Então, e ao ideal da igreja primitiva, ok? Então, além de ser um marco histórico para a Igreja de Cristo na Terra, esse movimento também impactou fortemente a estrutura política, econômica e social das nações. Então, nós vemos aí a importância dessa reforma protestante proclamada por Martim Lutero, ok? Então, antes de prosseguir, não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, comente, compartilhe. A sua interação com o canal é muito importante, ok? Então ajude aí o meu canal, ok? Você estará ajudando a obra de Deus, ok? Me ajudando a divulgar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para que outras vidas também sejam alcançadas, o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim mostre para outras pessoas, ok? Para que as pessoas sejam abençoadas. Então vamos lá, vamos prosseguir. A Igreja de Cristo e o mundo jamais foram os mesmos depois dessa reforma protestante, ok? Então vamos lá, a definição do termo reforma protestante, ok? É um fato histórico ocorrido na Europa no século XVI, especificamente no ano 1517, conforme já falei anteriormente. Naquela época, densas trevas cobriu a igreja por conta dos desvios perpetrados por seus representantes oficiais, seus doutores e também por aqueles que professavam a fé popular. Foi um tempo de total declínio do ponto de vista espiritual e moral, ok? Então veio a reforma protestante. Por meio da reforma protestante, a igreja medieval, quer dizer, da Idade Média, ok? Foi passada limpo. Assim experimentou um dos maiores avivamentos espirituais de todos os tempos. Suas doutrinas, teologias e liturgias foram profundamente modificadas. Então, nós estamos precisando deste grande avivamento nesses dias que antecedem a volta de Cristo. O que nós estamos vivendo hoje, ok? Nas igrejas de hoje, a igreja precisa passar por um grande avivamento, ok?
Como consequência, ensinos bíblicos de viés distorcido passaram a fazer parte das doutrinas da igreja naquela época. E os sacerdotes adotaram a corrupção e toda espécie de abuso e de suas práticas pessoais e eclesiásticas. Infelizmente, isso aconteceu. Então, nós temos aqui, o conhecimento da reforma é um pré-requisito para compreendermos a realidade eclesiástica atual, que eu falei ainda há pouco. Uma vez que somos todos frutos desse monumental evento que gerou no Brasil e no mundo as igrejas chamadas evangélicas. Então, se hoje se chama igrejas evangélicas, então esse termo tem muito a ver lá com a reforma protestante, dentre muitas benesses, né? Muitos benefícios que causaram aí essa reforma protestante. Então, construir a identidade da fé, ok? Então, vamos lá falar sobre essa identidade reformista. A falta de consciência relacionada à identidade reformada pode ser trágica para a igreja e para todos que professam a fé evangélica. Então, precisamos ter essa identidade reformada, ok? Atentar para a palavra de Deus. Tem os 5 solas deixados aí por Martim Lutero. E nós devemos estar atentos a esses 5 solas, ok? Então, nós temos aí a solo escritura, né? Somente a escritura, né? Um termo latim, ok? Solos, né? Chamados 5 solas. Então, sola fide, somente a fé. Sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola Deo gloria, que é somente a glória de Deus. Então nós temos aí esses 5 solos deixados aí, não é? Que quer dizer somente, ok? Então, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, né? Somente a glória de Deus, não é? Então temos aí os 5 solos da igreja, muito importante para nós, nossa enlevo espiritual. Então nós temos aí a identidade da reforma, né? Não há como negar que a genuidade bíblica foi a coisa genuína dos ensinos dos reformadores. Portanto, a eles devemos total fidelidade às suas doutrinas sobre a singularidade da fé e de Cristo e da graça, e sobre a salvação oferecida a todas, sem qualquer intermediação, mas unicamente por meio do sacrifício do Senhor Jesus, conforme eu falei ainda há pouco. São pilares dos quais não podemos nos afastar. Então, Atos 4,12, né? Está escrito que nenhum outro há salvação, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, em lugar nenhum na terra há salvação. Existe outro nome pelo qual devemos ser salvos, mas somente o nome de Jesus. E também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, somente Jesus pode ser mediador, não existe outro mediador, não existe outro nome, não tem Paulo, nem Pedro, nem João, nem qualquer outro nome. Foram homens, muitos deles que foram uns ícones aí na Bíblia, na palavra, porque Deus usou eles tremendamente, mas eles não podem ser adorados, ok? Jesus tem que ser adorado acima de qualquer coisa, só ele é digno de adoração. Segundo as escrituras, o profeta Isaías chega a dizer que Deus não dá a sua glória para ninguém, nem o seu louvor para imagens de esculturas. Então, vamos lá prosseguir. Antecedentes históricos, né? Como todo grande acontecimento só ocorre com o auxílio dos fatos que o precedem, assim também a reforma aconteceu dentro de um cenário composto por alguns fatores, ok? Então tem o fator litúrgico, né, da liturgia do culto. No período que antecedeu a reforma, a igreja passou por um processo chamado clericalização da liturgia. O clero era formado por todos os sacerdotes, bispos, padres, cardeais e papas. O povo nessa configuração foi reduzido à condição de mero espectador. Não havia qualquer participação dos leigos
no serviço dos cultos nas igrejas. Então, ali era falado tudo ali em latim, né? E o povo nem sequer entendia o que estava sendo falado. Então a reforma foi algo de muito importante para trazer a Bíblia, inclusive, para a mão de todos, das pessoas. Tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá. O desejo desenfreado do clero de converter as massas pagãs e encher os templos levou ao relaxamento em relação aos princípios bíblicos. Assim, práticas notadamente idólatras e profanas passaram a fazer parte da liturgia. Então, temos aí, a igreja então começou a ensinar os fiéis a adoração aos anjos, aos santos, a imagens de escultura e a ídolos, em franca oposição ao que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 4, que lá está escrito, não terás nenhum Deus adiante de mim, diz o Senhor, né? Não adorareis imagem de escultura, não vos prostrareis a ela, não os prestareis culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa da servidão, da terra do Egito, né? Então Deus é o libertador de Israel, ele é o libertador do seu povo, é ele que é o cabeça da igreja. Então, ele quer ser adorado em espírito e em verdade, né? Atos capítulo, ou melhor, João capítulo 4, lá pelo versículo 23, 24, está escrito lá. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses que o adorem assim. Então vamos lá, o declínio moral do clero. O vínculo estreito entre a igreja e os governantes daquele tempo desencadeou toda espécie de corrupção. Então tivemos aí a chamada simonia, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos e benefícios espirituais como indulgências e sacramentos. Então se comprava cargos, era pelo dinheiro, era quem dá mais, era quem tinha mais. Então hoje nós vemos muito esse tipo de coisa acontecer, né? Em muitas igrejas de hoje, ok? Nós temos aí pessoas aí tendo cargos aí por questão de dízimos altos, ou por dar dinheiro, aquela coisa toda. Sabemos que a igreja precisa sim de dinheiro, né? Precisa sim para desenvolver aqui na terra, precisa pagar imposto, precisa das coisas sim, mas não misturar as coisas, não é? E achar que com isso aí as pessoas vão comprar cargos ou coisas semelhantes, ok? Benefícios espirituais. A indulgência sabemos que é aquela aberração, aquela heresia que foi criada, que ao tilintar das moedas no gasofilácio lá, no fundo do gasofilácio, as almas saíram do purgatório, né? Então, uma tremenda mentira, até porque a Bíblia condena purgatório, né? Purgatório não existe na Bíblia, né? A Bíblia fala em céu ou inferno. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito, aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe estado intermediário entre céu e inferno, né? Ou se a pessoa morreu em Cristo, glória a Deus, está salvo em Jesus. E se morreu sem Cristo, já está debaixo de condenação e naquele grande dia não terá salvação. Então é por isso que é importante, ok? Que você se volte para Deus, que as pessoas se voltem para Jesus, que aceitem Jesus, que professem Jesus como único e suficiente Salvador, para ter salvação e vida eterna, porque essa história de purgatório aí é mentira, ok? Isso não existe. Então a reforma protestante veio justamente através de Martinho Lutero combater todas essas mentiras, essas hipocrisias da igreja da época. Então, declínio moral do clero. Depois nós temos aí o nepotismo, nomeação de pessoas a cargos eclesiásticos pelo grau de parentesco. Quer dizer, a pessoa era parente, nomeava a pessoa para um cargo eclesiástico, desconsiderando sua vocação ou a competência. Então, claro, mal nenhum é a pessoa ser parente, família e ocupar um cargo, né? Mas desde que tivesse o chamado, tivesse a preparação, ok?
Então, nesse caso aqui não, nepotismo, pessoa despreparada, somente porque era parente, era nomeado a cargo eclesiástico e sem competência alguma. E o absentismo, ocupação de um cargo eclesiástico em que as atividades são exercidas por intermediários, não pelo nomeado. Então a pessoa era nomeada e, no entanto, não era ela que existia, que exercia, melhor dizendo, aquela função, e sim um outro intermediário. Então a coisa estava bastante bagunçada, né? Então, no dia de hoje nós vemos, né, também esses tipos de aberrações, coisas acontecendo por aí, ok? Não em todas, ok? Não em todas as igrejas, mas existe sim, por aí. Os movimentos pré-reformistas, então vamos lá, falando da pré-reforma, ok? Pré é o que vem antes, ok? O prefixo pré. Então vamos lá. Os valdenses, movimento iniciado por Pedro Valdo, um comerciante rico que ouviu a palavra de Deus na cidade de Lyon, na França. Pedro Valdo, renunciando aos seus bens, deu tudo quanto possuía para viver na pobreza e seguiu exemplos de pregação dos evangelhos. Ele utilizava Mateus 10 como base para seus sermões e atraía multidões. Também ensinava que todos deviam ler a Bíblia, por ser ela a autoridade final sobre fé e vida, e que qualquer leigo poderia entendê-la e pregar sobre seus ensinos. Uma grande verdade, não é? Que esse homem estava pregando. Os seguidores de Pedro Valdo, mesmo ameaçados, continuaram a pregar. Foram perseguidos e em 1184 excomungados da igreja, ok? Fundaram seu próprio clero e mais tarde, no século XVI, juntaram-se aos protestantes reformados. Também os cátaros combatiam o enriquecimento e a corrupção do clero. Cultuavam um estilo de vida baseado na simplicidade e viviam em jejuns e orações, com um ascetismo acentuado. Foram acusados de hereges porque, segundo as autoridades eclesiásticas de Roma, criam na dualidade entre bem e o mal e negavam a humanidade de Cristo, ok? Então, foram alguns aí que combateram, em parte, a coisas que estavam realmente errados, né? Em alguma coisa também, eles estavam errados, mas foram perseguidos pela Inquisição medieval. Os cátaros foram exterminados à espada. Que crueldade, né? Então, o direito de professar a religião que quer, né? Isso é uma coisa que veio depois da Reforma Protestante, ok? Porém, nós pegamos a palavra de Deus, o ensino da Bíblia, para que as pessoas aceitem Jesus. Mas nós vimos aí a perversidade dos papas naquela época, não é? Do clero, o que eles faziam de perversidade, né? Com quem era contra as suas ideias. Vamos lá sobre os pré-reformadores agora. A mão de Deus operou de forma poderosa no período que antecedeu a reforma, levantando homens consagrados, estudiosos das Escrituras, ok? E dedicados à oração, para serem uma voz profética em meio às trevas espirituais e ao devido do clero. Então, nós vou falar aqui, resumindo aqui para nós termos a ideia. Então, os pré-reformadores foram os principais pré-reformadores. John Wycliffe viveu de 1324 a 1384. John Hus, de 1369 a 1415. E Girolamo Savonarola, de 1452 a 1498. Então nós temos aqui, esse John Wycliffe, ele foi perseguido tremendamente, morto. Depois de morto foi queimado, as cinzas foram jogadas no rio. Então foram homens que deram a vida, né, na pré-reforma, batendo de frente aí com essas heresias aí, lá do clero. John Hus, que veio depois de Wycliffe, ele foi muito influenciado pelos ensinos de Wycliffe e ele continuou pregando, anunciando, também foi morto, ele foi queimado vivo. E nos diz a história da igreja que em meio a esse sofrimento, onde ele estava sendo sacrificado, queimado,
ele profetizou. Ele profetizou o seguinte: hoje vocês estão queimando ou matando um ganso. A palavra Rus quer dizer ganso, John Rus, não é? Quer dizer ganso. Ele profetizou: vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, ao qual vocês não poderão matar. E depois de 100 anos da morte de John Rus, Deus levantou Martim Lutero. Glória a Deus. E eles não mataram Martim Lutero, não conseguiram matar, porque ele recebeu apoio de nações europeias políticas, né? Teve apoio político e ele foi livre. Deus deu livramento a Martim Lutero, ok? Pelo príncipe da Saxônia, né? Então, houve esse livramento. Ele raptou Lutero para que ele não fosse pego e morto pelo clero, né? Pela ordem do Papa na época. E Girolamo Savonarola também foi outro pré-reformador. Então, esses são os principais aqui, esses três, ok? Que também foi muito perseguido, ok? Então, vamos lá. Agora, reforma. A reforma tem um ícone principal, que é Martim Lutero, conforme já foi falado, né? Sobre as 95 teses, né? Que ele colocou lá na Catedral de Wittenberg, tá? Na Alemanha. E aí, então, houve uma perseguição ferrenha a Martim Lutero, mas eles não conseguiram prender e matar Martim Lutero. Deus deu livramento e se cumpriu a profecia de John Rus, não é? Que disse que ele estava sendo morto, mas Deus levantaria um, que eles não conseguiriam matar, dali a 100 anos. Aleluia. Esse Deus é fiel. Ele é o Todo-Poderoso, é o glorioso, maravilhoso, ok? Então nós temos João Calvino. João Calvino também, de 1509 a 1564. Nasceu, né, ano de nascimento e o ano de morte, né? Então João Calvino também foi um grande influenciador da reforma protestante, cooperou grandemente com a reforma protestante. E por fim, nós temos aí Eurico Zwinglio, que viveu de 1484 a 1531, ok? Então foi aí um grande reformador que levou em frente também a reforma iniciada lá por Lutero. Então tivemos aí os pré-reformadores e os reformadores, ok? Para se ter uma ideia ampla. Mais para frente eu posso fazer um vídeo especificando melhor. Então houve mudanças políticas, né? O mundo vivia o fim da Idade Média e agora adentrava na Idade Moderna, ok? Na pregação de Lutero, o tema "Uma igreja alemã para o povo alemão" era recorrente. Esse refrão emblemático conquistou o coração dos príncipes importantes que se aliaram à causa de Lutero. Glória a Deus! Então, Deus tem seus planos, e operando Deus, quem impedirá? Então, houve mudanças econômicas. Na Idade Média, as pessoas plantavam e colhiam. Na Idade Média, as pessoas plantavam e colhiam apenas para o consumo pessoal familiar. Na virada do milênio, entretanto, elas começaram a produzir excedentes, o que lhes permitia intercâmbio comercial. Com isso, surgiu uma classe de pessoas que não mais estava ligada à produção de alimentos, a saber, os comerciantes. Esses se espalharam por todo o continente europeu. Olha aí o desenvolvimento, olha o quanto a reforma protestante cooperou. Seria bom que a mídia, né, proclamasse isso, falasse sobre isso, né? Mas infelizmente nós não vemos isso acontecer. A nova classe que surgiu nesses burgos, né, que surgiu lá, os burgos, que eram os comerciantes, não é? Que trabalhavam não apenas com a agricultura, né? A moeda começou a circular, substituindo a economia baseada no escambo, escambo era troca de produto por produto, ok? Então a nova classe que surgiu
nesses burgos passou a ser chamada de burguesia, que ascendeu economicamente, adquirindo, por conta disso, grande poder político, né? Grande poder político. Então houve uma grande perseguição romana à burguesia, né? Roma, o Papa, né? Além disso, o Papa instituiu pesados impostos sobre os comerciantes, diminuindo suas possibilidades de lucro. Aí veio a migração da burguesia. A nova classe burguesia, então, procurou o apoio religioso de quem pudesse permitir o livre funcionamento dos seus negócios. Como os reformadores não viam as riquezas advindas do trabalho como algo pecaminoso ou mal, os comerciantes começaram a migrar em grande número para as regiões protestantes, que franqueavam o exercício da profissão e do trabalho. Glória a Deus! Então Deus é fiel. Deus usou esses homens aí já convertidos, as nações, os locais onde eles estavam ali, aceitaram a reforma protestante, agora apoiaram esses comerciantes. Então houve grande desenvolvimento na Europa. Mudanças intelectuais aconteceram, desenvolvimento tecnológico, né? Nessa época veio criado lá o relógio mecânico, foi criado os óculos, o papel vegetal e também veio a imprensa, ok? Então tá aí, a reforma protestante teve grande cooperação na ciência, na política, né? Em todas as áreas, né? Econômica, nas empresas foram criados, comércios, empresas. Então, esse grande desenvolvimento que nós temos hoje deve muito à reforma protestante. Então, que as igrejas de hoje possam estar ligadas, possam se reformar cada vez mais dentro da palavra de Deus, ok? Precisa haver uma reforma das igrejas se voltarem à Bíblia, se voltarem para a palavra. Não é invencionice, não é criar coisas, ok? Não é invenções, mas sim continuar aplicando a palavra de Deus, porque está escrito, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, aleluia, precisam continuar sendo os pilares, aleluia, da igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aí no vídeo aí, entendeu? E compartilhe também esse vídeo para que as pessoas sejam abençoadas e que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, sua vida espiritual, sua vida financeira, abençoe a sua família, haja conversões, que haja cura, que haja libertações, que haja renovo espiritual para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.